Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que nesta temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras que se aposentaram e se reinventaram. A aposentadoria não é o fim de um ciclo, é o começo de uma nova história. Você vai se inspirar com relatos reais de mulheres que, após se aposentarem, descobriram novos caminhos, paixões e formas de viver com mais propósito. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com episódios inéditos, contando histórias de incríveis mulheres. E a nossa convidada da noite de hoje é a Isabel Josefina de Favre Jacques. Boa noite, Isabel. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Veri. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Isabel, agora no início já do nosso programa, eu gostaria que você se auto-apresentasse para que as pessoas que estão assistindo saibam quem é a nossa convidada da noite de hoje. Bem, meu nome é Isabel Josefina de Favre Jacques e eu sou professora aposentada da rede estadual. Sempre trabalhei em André da Rocha, na rede estadual em André da Rocha. E hoje, depois de mais de 35 anos de escola, em vários setores da escola, estou como secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo em André da Rocha também. Mais um grande desafio, né, Isabel? E a Isabel, fomos colegas, né, Isabel? Nos tempos de diretoras também, a gente se encontrava seguidamente, né, nas reuniões, nas épocas da 16ª Coordenadoria, né, em Bento, então a gente já se conhece há muito tempo. O intuito do nosso programa é conhecer mulheres que se aposentaram e que assumiram novos desafios. Muitas vezes são desafios profissionais, outras vezes é um desafio para cuidar da própria vida, né? Cuidar da saúde, adquirir outros hábitos, esportes, enfim, cuidar da gente mesmo, né? Tudo isso faz com que a gente tenha um novo propósito na nossa vida. Eu gostaria agora, Isabel, que você nos contasse como foi a sua infância, para as pessoas que estão nos assistindo saberem um pouquinho de toda a sua trajetória pessoal. Olha, eu nasci em Vacaria, sou vacariana de nascença. O meu pai trabalhava no batalhão na época, na construção das estradas de ferro, então trabalhava pertinho de Vacaria. Mas eu vim para Protásio, os meus pais vieram morar em Protásio quando eu tinha 3 anos. Então, a minha infância toda foi em Protásio Alves. E eu cresci num meio, não um meio diferente de todas as crianças que nascem e que crescem em cidades pequenas. Uhum. Na época, Protásio era uma vila, né? Pertencia à Nova Prata. E todas as pessoas que moravam ao nosso redor aí eram crianças, famílias que eram da roça, do interior. E a gente aprendeu desde pequeno a fazer coisas que o nosso físico e a nossa responsabilidade permitia que a gente fizesse. Nós não achávamos que trabalhar, por exemplo, numa roça de milho era coisa de adulto, porque os nossos pais nos ensinavam que a gente fazia o que nós podíamos fazer. E a gente fazia aquilo, era para nós era como se fosse um passatempo, porque a gente aprendeu a viver naquele meio. E todos os que estavam ao nosso redor, nós não achávamos que era diferente, né? Porque todo mundo fazia as mesmas coisas, né? A realidade que nos cercava era a mesma, né? E a gente ia para aula, por exemplo, a casa do pai, da mãe, né? Ficava em frente a uma escola rural, né? Então eu fiz a 4ª série nessa escola que era só atravessar a estrada e eu já estava na escola. E depois, então, a gente ia a pé para a vila, que é Protásio Alves, né? Então, de lá eu fiz de 5ª série
até a 8ª. E Isabel, eram séries multisseriadas quando você estudava? Não, quando eu estudava, não. Nós tínhamos assim, ó, eram 2 salas de aula. Então, primeira e segunda série, não fiz a pré-escola. Então, a primeira e a segunda série, nós fizemos, né? Eu fiz em uma sala só. Terceira e quarta numa outra sala. E depois, então, eram salas separadas. Então, era quinta, sexta, sétima e 8ª. E nisso tudo tinha uma vantagem, né? Que os alunos que se destacavam conseguiam ensinar, né? E trabalhar e ajudar o colega, né? Era uma realidade, se fôssemos contar hoje para os nossos alunos, que a gente passou a vida inteira na sala de aula, é uma realidade que eles, acredito que eles não conseguem imaginar, né? Porque são salas que eles têm tudo aí, o suporte. Na mesma sala tem o computador, tem o livro, tem a tela, tudo individual da turma. Na época nós não tínhamos nem na escola, né? O quadro era separado, né, por série e tal. Aí. Eu nunca trabalhei em série multisseriada, mas eu lembro de várias pessoas que trabalhavam no interior, né? Que eram isso, né? A minha mãe foi professora e conta, né? Que eram até 4 séries na mesma sala. Separava o quadro e aqui a atividade do primeiro ano, do segundo, do terceiro e do quarto. A vantagem era que o aluno que estava no primeiro já, se quisesse, prestava atenção na matéria do terceiro, já adiantava o conteúdo. Adquiria o conhecimento. Essa realidade de classe multisseriada, eu tive quando eu comecei a trabalhar. Eu tive um único emprego na minha vida, que foi ser professora, né? Então, quando eu iniciei a minha trajetória de ser professora, eu trabalhei numa escola onde eu alfabetizava. Foi o único ano que eu trabalhei como alfabetizadora. Então, eu tinha que preparar aula para o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Né? Que ela se Protásio já era interior, na época eu trabalhava mais no interior ainda. Então, assim, foi uma experiência que eu guardo com muito carinho. Foi um ano todo, né? Protásio ainda pertencia aqui, a coordenadora era a professora Elaine, então ela trabalhava na Secretaria de Educação aqui e ia fazer as visitas, né? Afinal de contas, eu era uma professora novata, né? Então, ela fazia as visitas. E nessa época, Isabel, também era muito comum que o professor do interior morava na casa de uma família que estivesse próxima à escola. Exatamente. Foi sua realidade. Quando eu trabalhei na comunidade do Chimarrãozinho. E eram umas 4, 5 famílias que moravam lá. E eu morava durante toda a semana na casa da dona Quirina e do seu Luiz. E tinha crianças, os próprios filhos, né? Os meninos, que eram os meus alunos. Então, eram os alunos aí da Redondeza que estudavam na escola. E a valorização do professor nem se fala, né? Naquela época, assim, né? O professor era muito valorizado pela comunidade, Com né? certeza, com certeza. Isabel, tá. E depois, então, desse seu emprego, então, nessa escolinha multisseriada, você casou e saiu de Protásio. Isso. Eu trabalhei em Protásio, na época que pertencia aqui, de 86 a 87. Aí eu casei e eu fui morar em Andrade da Rocha. E logo depois teve concurso para o estado e eu fiz. Aí passei, mas até vir o resultado e tal, eu trabalhei como contrato. Né? Na época fazia os contratos e tal. E logo depois o estado foi chamando, né? Comecei a trabalhar. E também logo depois teve outro concurso, fiz concurso, fui aprovada e comecei a trabalhar 40 horas. De 89 em diante, sempre trabalhei 40 horas. Ou seja, trabalhava de manhã e de tarde, de manhã e à noite, e o outro turno, dona de casa, né? Conseguia conciliar tudo, né? Sendo eu sempre isso, e a casa, os afazeres da casa. É a realidade das mulheres que optaram por trabalhar como professora, né? E eu acho que também nas outras profissões, e cuidar da casa, né? Então a gente tem que se virar em muitas, né? E consegue se virar. Isso aí. E na escola que você trabalhou, que era a escola Mantino Vieira Hoffmann, né?
que ficou todo esse tempo trabalhando. Lá você exerceu várias funções dentro da escola. A gente gostaria que você nos contasse um pouquinho. Quando eu comecei a trabalhar na Escola Mantino Vieira Hoffmann, é uma escola que eu tenho no meu coração, porque a gente passa uma vida inteira, 35 anos dentro de uma escola, não com as mesmas pessoas, porque o quadro de professores ele vai se modificando, né? São poucas as pessoas que acabam ficando uma vida inteira. Eu penso que é um privilégio. Né? Eu tive um privilégio na minha vida de trabalhar toda a minha vida dentro da mesma escola. Então, assim, a gente acaba conhecendo todos os cantos, né? Todos os cantos, todas as pessoas. Eu brinco hoje, né? Que quem estudou no Amantino de 89 até 2022, que eu me aposentei, todos foram meus alunos, os que não foram meus alunos de sala de aula, mas eu considero meus alunos porque eu estava no espaço da escola, então acaba conhecendo, convivendo com as famílias, né? E isso, para um professor, são experiências que ninguém tira, né? Verdade. Isabel, e lá você trabalhou como professora, coordenadora? Eu comecei como professora, depois eu fui por 2 vezes em períodos diferentes, diretora, trabalhei como vice, coordenadora. Todos os cargos dentro da escola. Isso, todos os cargos. E isso é bom, né? Porque você consegue estar no olhar do outro, né? Exatamente. E entender determinadas atitudes, posições, né? Porque se você só assume um lado, fica fácil, às vezes, criticar ou ter apenas um olhar. Se você passa por todos os setores, você começa a entender melhor como acontece o espaço da escola. Exatamente. Bem importante ocupar vários cargos dentro de uma escola, né? E saber o que está do outro lado. Isso deveriam todas as professoras e, enfim, em todos os trabalhos as pessoas passarem por isso, né? Porque é muito fácil a gente criticar quando não está ocupando determinado cargo, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, que em todos os setores tem muitos desafios e também muitas dificuldades, né? Que a gente nem imagina, a gente só acaba vendo mesmo quando a gente ocupa o lugar, né? Exato. Isabel, e os maiores desafios que você considera ter enfrentado enquanto professora na escola ali, André? Mas olhando hoje, né, passados muitos anos, eu penso assim que eu teria que pensar muito para ver, assim, analisar quais foram as dificuldades. Eu guardo muito mais os pontos positivos, né? Se você me perguntar assim o lado bom, as coisas boas, eu vou falar com muito mais facilidade do que falar sobre os pontos negativos. Eles existiram? Sim, eles existiram. A gente sabe que os pontos negativos existem na nossa vida, né? Mas nós não podemos fixar muito o parar ali, porque senão a gente fica gastando a energia no que não deu certo e que foge das nossas forças, né? Aconteceu. Então vamos vamos colocar energia para melhorar, né? E a outra pergunta era, e as maiores conquistas? Assim, eu gosto muito de trabalhar em equipe, tá? Então eu sou muito assim, de fazer parte de todas as etapas de um projeto, por exemplo. Então, eu penso, eu planejo e vamos lá, mas eu gosto de estar junto. Eu não gosto muito de dizer assim, você faz isso. Não, vamos pegar junto e vamos fazer, né? Mas teve dois grandes projetos que eu julgo assim, que ficaram até hoje. Em André da Rocha, via escola. Em 2013, eu entrei na direção pela segunda vez. Eu já tinha estado em 98 e depois fiquei fora na vice-direção e tal. E em 2013 eu voltei. E eu planejei, quando eu fiz o meu plano de ação, eu pensei assim, eu vou dividir os projetos, vou pensar os projetos divididos em bimestres. Então, eu fui pensando, claro que depois foi levado para toda a equipe, né? Como é que a gente vai fazer e tal. E um projeto que deu muito certo foi o projeto Rota das Cascatas.
O projeto da Rota das Cascatas foi pensado em mostrar André da Rocha através das belezas naturais. E André da Rocha tem muitas cascatas. Então, o que nós fizemos? Bom, vamos conhecer, né? E isso tudo foi escrito, né? Tá tudo documentado. Vamos conhecer as cascatas, as que têm nome vão seguir, vamos fazer um breve histórico, aquelas que não são assim tão conhecidas, vamos nominar e tal. E assim nós fizemos. Fizemos o nosso diário de bordo. Ok, isso aconteceu de outubro até agosto. A gente foi visitando os guias, porque tinha algumas que a gente não sabia como chegar. Então, alguns ex-alunos, moradores, nos levavam até as cascatas. Quando chegou final de agosto, nós fomos convidados a apresentar determinados projetos na 16ª. E nós levamos o projeto Rota das Cascatas. E o pessoal da 16ª achou interessante, tá? Apresentem esse projeto na MEP, que era a amostra dos projetos das escolas estaduais, né? E levamos para Caxias do Sul. E daí tinha o pessoal, o corpo de jurados que passava nos trabalhos e o professor não podia falar. Era só os alunos. Então foram 3 meninas, 3 alunas e elas participaram do projeto desde o começo. Então elas estavam sabendo... Sabiam tudo. Sabiam tudo. E foram e apresentaram esse projeto. E ficamos com o 2º lugar no estado, na região, bacana, quando nós apresentamos. Então, assim, foi uma conquista que foi pensada desde baixo, considerando a nossa realidade local, e que atingiu o objetivo, porque era mostrar André da Rocha através das belezas naturais. E conseguiram mostrar nacionalmente. E a escola, né? O importante é que na escola nascem esses, como é que eu digo assim, essas grandes ideias, né? Os nossos alunos são muito bons, né? Então basta dar a oportunidade, né? Exato. Então, assim, foi um projeto que eu tenho, assim, e tenho certeza que com as minhas colegas todas que trabalharam, foi assim, a gente pegava o micro, né? O micro da prefeitura, a gente fazia as visitas, levava lanche, ficava ali no mato, no campo, visitava, tirava muita fotografia. Então, eram dias maravilhosos, né? E eu tenho certeza absoluta que as meninas, as gurias, né, as profs, os alunos que participaram desse projeto também não esquecem. Com certeza. Eu ia fazer essa ressalva mesmo, que envolver os alunos num projeto como esse, eles jamais vão esquecer, né? E vão levar um aprendizado assim para o resto da vida, né? Exato, e eles expuseram assim na Câmara de Vereadores, totalmente lotada pelos pais, pela comunidade, eles expondo esse trabalho que eles foram os protagonistas, e isso é importante quando se fala de alunos, estudantes, jovens. Nossa, né? É uma oportunidade que se dá a eles, né, Isabel? E são muitas as cascatas? Olha, são muitas, tanto que hoje existe uma delas, ela está num território, como é que eu digo assim, não é particular, público, todo mundo conhece, né? Que é a do Cativiró. Mas outra está numa propriedade particular e que é ponto turístico. Eu ia dizer que é um grande roteiro turístico, né? Isso se transforma num grande roteiro turístico. Isso mesmo. Muito bem. Bacana. E temos mais projetos para destacar, tem outro né? Tem um outro projeto também que é a Feira do Livro. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura. E eu sempre gostei de fazer com que os alunos tivessem a oportunidade de conhecer quem escreve os livros, né? Então, a gente trabalhava os livros, retirava os livros na biblioteca, lia, contava histórias, fazia os seminários, né? Que a gente faz em salas de aula. Mas como levar os alunos para conhecer autores, né? Que estavam lá na biblioteca. Então, nós levávamos os alunos até Passo Fundo, na jornada de literatura. Os alunos conheceram muitos escritores lá. E daí eu pensava assim, mas por que não trazer um projeto de trazer o autor mais pertinho ainda do que eu levar os alunos para Passo Fundo? Vamos tentar trazer alguns autores mais dentro da escola, né, na escola, no município. E assim nasceu a Feira do Livro. A Feira do Livro é um projeto assim muito bem pensado para que tanto para pais, comunidade e alunos, para que toda a comunidade sinta a necessidade de promover a leitura, principalmente nas crianças. Se eu não promover a literatura na criança, eu não vou ter um adulto leitor, um adulto que vá se preocupar com algumas questões.
porque a gente aprende muito com leitura. Com certeza, Isabel, e eu sempre digo que ninguém nasce gostando de ler. A gente tem que ser incentivada e ter as oportunidades, né, para gostar de ler, né? Porque a gente ouve muitos relatos, eu não gostava até que eu li o livro tal, e aí comecei a gostar. Então, assim, e é na escola, né, que a gente consegue fazer com que esse hábito se torne diário até com as crianças, Isso aí. né? Eu conto para quem foi meu aluno, eu conto uma história assim. O meu gosto pela leitura nasceu assim. Na escola em Protásio Alves, não existia assim uma biblioteca muitos anos atrás, né? Aquela biblioteca toda montada, diferente, pintada com cores diferentes e tal, né? Nós tínhamos algumas tábuas, né? Numa sala dos professores, com os livros colocados, né? E eu acredito que tenha sido o meu primeiro livro que eu tirei naquela escola, que foi A Ilha Perdida. Eu li. Eu até hoje tenho a impressão que eu vejo aqueles jovens que fizeram a jangada, que atravessaram o rio para ver o que tinha do outro lado. Então, eu penso assim, são pequenas ações que você promove com o aluno que está aí contigo. A nossa responsabilidade como professores é imensa, né? É uma pequena ação, mas que tem um resultado muito grande. Enorme. E olha, Isabel, uma coincidência, porque eu também gosto de ler. E foi um dos livros que me marcou também, que eu lembro da capa do livro, de toda a história, e eu tive a oportunidade de, quando a minha filha era pequena, eu li, ela nem sabia ler, eu li o livro para ela também, e ela também adora ler hoje em dia. Então é bem o que a gente estava falando, a gente precisa incentivar os nossos filhos, os nossos alunos a gostarem, a criarem o hábito de ler, né? Porque ninguém nasce gostando. Isso Alguém aí. tem que incentivar, ou a própria pessoa tem que, né, ter a curiosidade de ver o que está escrito. E nada substitui um livro, né? Nada. Até numa das visitas, um dos autores que nós fomos conhecer na jornada de literatura foi o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, ele é maravilhoso. Essa história de escrever histórias de aventura, assim, para fazer com que a mente do adolescente, né, imagine e saia daquele mundinho. Hoje em dia é complicado a questão do uso do celular, verdade, né? Verdade. É bastante complicado. A abreviação das palavras, aquela linguagem, né, que eles são acostumados a usar. Acho também que a história da TV, dos filmes, das séries, que é maravilhoso assistir, é cultura, mas a gente acaba deixando o livro um pouco de lado, né? Sim. Em função disso, né? Tô assistindo uma série e o livro vai ficando, é mais fácil você assistir, né? Então, acho que a gente perde um pouco disso, né? Mas cabe aos professores, aos pais incentivarem os seus filhos para que esse hábito não se perca. Mas, Isabel, nós chegamos já na metade do nosso programa. Eu lhe falei primeiro que aqui passa muito rápido, ainda mais quando é uma pessoa que tem muito a nos falar, né? E o tempo passa rápido demais. Então, antes de chamar os comerciais, eu preciso agradecer os patrocinadores. Então, eu agradeço a Ótica Darshan, que está situada na esquina da Praça da Bandeira, em frente à Prefeitura Municipal, na belíssima Casa Boito. E lá você encontra óculos de grau, óculos solares e perfumes importados, com atendimento super especial da Jo e da Vivi. Então, quem quiser escolher seus óculos, comprar seus perfumes, tenho certeza que vai ser muito bem atendido. E a minha escolha de hoje é um solar aqui, tigrado, né? Todo charmoso, diferente. E lá você encontra opções para todos, né? Todos os gostos, óculos femininos, masculinos. Então, lá na Ótica Darshan. E também preciso agradecer às lojas Regla, que é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos. Então, tudo que eu visto no programa Mais Mulher, na Regla tem. E agora a gente vai para um pequeno intervalo comercial e volta na sequência. Ótica Darshan. Estilo, sofisticação e uma visão divina. Siga-nos nas redes sociais e inspire seu olhar.
Lojas Regla, 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos vestindo e calçando toda a família gaúcha, com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em até 10 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Olá, estamos de volta com o programa Mais Mulher, que nessa temporada tem o tema Aposentei e Agora. E a nossa convidada da noite de hoje é a Isabel de Favre Jaques. Então, Isabel, voltando ao nosso assunto aqui, que está muito bom, né? Contando um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, muito interessante, né? A gente percebe que a Isabel é uma pessoa de bastante fibra, né? E que gosta muito do que faz, porque quando fala em escola e tal, tem um brilho diferente no olho. E, Isabel, agora eu vou pedir para que a produção coloque as fotos, as imagens que representam, né, algumas etapas da sua vida, e você pode comentar, então, o que essas fotos representam. É o dia da minha formatura em Ijuí. Tá, aqui nós vamos fazer uma pausa. Em Ijuí. Em Ijuí tinha a faculdade de férias. Nós trabalhávamos... Nós somos, na casa do pai e da mãe, nós somos várias irmãs. Uhum. Então, assim, não era fácil o pai pagar a faculdade para todas, né? Então, nós trabalhávamos durante o ano, né? Guardávamos o nosso dinheirinho. Nas férias da escola, né? Nós éramos prof, a gente ia para Ijuí, que lá tinha os cursos de férias. E eu já conheci várias profs que falam nessa faculdade de férias. Isso será que ainda existe, Isabel? Nunca mais ouvi falar. Eu não sei se ainda existem esses cursos, porque eu acredito assim, com os cursos IAD, todas essas modalidades novas, eu acredito que até que não, mas não te dou tem mais certeza oportunidades disso. também, né? Numa época só tinha o Faculdade em Passo Fundo, ou Caxias, ou Porto Alegre. Na né? época, porque continua sendo longe ir para Ijuí, né? E na época era o único local que havia esses cursos que a gente podia estudar, era em Ijuí. Mas que oportunidade, né? E pensavam justamente nesse público, os professores, né? De faculdade de férias, de fazer faculdade. Estudávamos lá em janeiro, fevereiro e julho. Olha, bem nas épocas de férias, a gente interessante isso. Vamos ver as outras imagens, então? Aqui é o meu casamento. É o pai, a mãe, e o Tarcísio e os pais dele. É casada há muito tempo? Nós casamos na igreja Nossa Senhora do Rosário, em Protásio Alves, que hoje é um ponto turístico. Linda igreja. Nós casamos em março de 87. Aqui foi uma atividade do Raízes em Bom Jesus e São José dos Ausentes, e eu acho que aí nasceu, junto com a Vera Barroso, que coordena todo o projeto Raízes, eu acho que foi a primeira sementinha para o Raízes em nosso município. A partir daí, ficamos sempre em contato com a Vera, e a Vera fez a grande mobilização para que também acontecesse o Raízes em André da Rocha. Aqui foi aniversário da Thalita, de 3 anos, e nós tivemos o privilégio de reunir os meus nonos, né? Então, na fila da frente tem os meus nonos e os avós do Tarcísio também. Então, eles já estavam bem velhinhos, né? Então, a gente queria muito registrar esse momento com os nossos nonos, né? Então, hoje a gente consegue, pelo menos, mostrar a foto. Nós já temos uma netinha, né? Então, poderemos mostrar isso a ela, né? Nossa, que relíquia, né? Exato, tanto do materno, do paterno também. Privilégio. Exatamente. Aí, então, já é o casamento da minha filha, da Thalita. Então, as minhas irmãs, e o pai, a mãe e o meu irmão. Aí tem uma história interessante, que é o livro que eu escrevi com a Cirlei. Nós fomos colegas de pós-graduação. Aqui foi a primeira turma de pós-graduação da UX. E nós fizemos um trabalho, o TCC do curso, né? E
nós podíamos fazer em grupo, né? E a gente optou por fazer em dupla, porque ela também tem letras, né? E eu também era do curso de letras, fizemos. E quando nós entregamos o TCC, o nosso TCC foi um trabalho, assim, um pequeno trabalho de pesquisa de André da Rocha. Os pontos, assim, bem, como é que eu digo assim, simples, sem muito aprofundado. E entregamos o trabalho. Quando o professor José Carlos Koch recebeu em Caxias, mostrou para o professor Mário Gardelin. E aí eles nos chamaram, por quê? Porque até então o município não tinha registros, assim, eu diria assim, como professora, de forma didática, né? Aí eu preciso de um livro de pesquisa, eu tenho ali esquematizado alguns pontos, né? E eles acharam interessante a forma como estava escrito. Aí eles perguntaram assim, mas e se vocês, por que vocês não aprofundam? E depois a universidade divulga, imprime e edita o livro. Aí nós ficamos, mas será, né? A gente não tinha, por exemplo, assim, não era época de computador, a gente fez as pesquisas com gravador, aquela fita cassete, registro que a gente tem até hoje, máquina fotográfica era muito simplesinha. E assim nós fizemos. E aí tem esse livro ainda que serve como uma das fontes de pesquisa do município. E o nome do livro? É André da Rocha, De Pouso de Tropeiros a Município. Muito bem. Foi uma experiência... Mas é um livro bem conhecido, né? É um livro bem conhecido aqui na região. Exato. Você sabe que até outro dia veio um rapaz, um professor da Unipampa, e que o pessoal comentou esse livro e tal... E o professor era descendente de uma das famílias daí, quis o livro para ler, para pesquisar. Então, é interessante. É claro que se fosse hoje, algumas coisas, eu diria até várias coisas, precisariam ser aprofundadas, né, melhoradas para uma pesquisa futura. Mas não é fácil, né, o tempo para você fazer um trabalho de pesquisa, né? Mesmo com todas as fontes mais rápidas que a gente tem hoje, de redes sociais, que você consegue localizar as pessoas de forma mais fácil, até o pesquisar, né? Na época nós não tínhamos, né? Então, e mesmo foi assim mais o boca a boca, visitar as famílias, né? Mas registrar assim, de forma escrita. Um registro, são né? experiências boas. Com certeza. E aí, também, assim, eu sou muito aventureira. Eu gosto de passear, caminhar, conhecer culturas diferentes da nossa. E foi uma experiência no Peru, com as famílias das Ilhas Flutuantes, né? Bem bacana. Aí a Montanha Colorida, que também foi um desafio, porque a questão da altitude, né? A gente, mas nós não tivemos muitos problemas para chegar até aí. Mas a gente não consegue ficar muito tempo lá, porque começa a cabeça doer, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Aí foi um projeto, um dos projetos, bem lá no início da carreira, eu organizei com a 7ª série, o jornal Sétima Hora. Tinha o 0 hora, né? Mas nós, 7ª hora, porque era com a 7ª série. E foi nos pedido para levar esse projeto em São Paulo, para divulgar junto com outras ações, experiências que eram desenvolvidas com os alunos. E foi daí, na 16ª também, foi solicitado que a gente fosse, e daí eu fui lá expor esse trabalho. E aqui eu tive o privilégio de ir na Universidade de Coimbra, no prédio, que era o curso de letras. Porque era o meu, né? Então, sim. Também. E todas as viagens que eu faço, sejam elas pertinho, um pouquinho mais longe, é viagem de professora, né? Porque você olha, é tudo relacionado com a área da gente, né? Então, ali era o prédio. Aprendendo Exato. Então, tinha todos os outros prédios, mas eu quis... Eu acho que isso faz parte, né, da vivência. A gente já cria aquele interesse, né? Em conhecer a área que a gente atua, exato, né? A gente vê, é o autor do livro que eu li. E vai assim relacionando. Vai, né? Aqui, em 2019, na Feira do Livro, eu trabalhei como a patronesse na feira. Também foi um trabalho maravilhoso com os alunos. Eu estava em sala de aula. Em Passo Fundo, com um dos autores na jornada de literatura, Ana Cláudia, aí a autora Ana Cláudia Ramos, que a gente trabalhou o livro em sala de aula, e aí a gente levava
os alunos para conhecer. É uma experiência bem boa para os alunos e também. Aqui, então, é a turma do magistério de 85. A gente se reuniu nos 30 anos, toda a turma, a gente se reuniu aqui em Nova Prata, e aconteceu agora foi mês passado, um encontro, mas aí não conseguimos reunir todos. Que né? bacana poder manter dos 40? As amizades. Dos 40. Olha só, muito bem. Que bacana e isso, né? A maioria delas, a gente circula por aí, se vê, né? Coisa boa, isso né? Aí. Manter as amizades. Bons tempos. Relembrar. Aqui, então, assim, adoro a questão da cultura gaúcha. E eu fico pensando assim, eu fui criada em Protásio, que é a cultura italiana, né? Mas André da Rocha é ali encostadinho, mas a cultura é totalmente diferente, né? E eu acho maravilhoso a gente conseguir conviver nesse espaço da cultura gaúcha. Muito rico, né? Que eu digo assim, André da Rocha, aqui na nossa região, na nossa micro-região, ela é uma miniatura do Rio Grande do Sul, né? É verdade. Porque ali acontece o que é a cultura do Rio Grande do Sul. É verdade. Então aí nós fazíamos parte do grupo de danças do CTG. E aqui foi quando eu recebi o troféu Mulher nos aniversário de Nova Prata. Aqui a cascata da Pedra Verde que eu havia lhe falado. Ela é maravilhosa, muito linda. Bem aí foi bonita. numa das trilhas que nós fizemos com o grupo de Veranópolis, a gente desceu até a cascata da Pedra Verde. Bem alta, né? Nossa. E aqui é um outro esporte, né? Um outro passatempo que eu gosto muito, que é andar a cavalo. Então, 20 de setembro, em casa também eu ajudo quando posso, né? Nos trabalhos de casa, andar a cavalo, ajudo a minha neta, né? Que não consegue andar todo dia. Então, são o dia a dia da gente, né? Coisa boa, as coisas que... Aqui um dos teatros uma forma de levar a literatura para pertinho dos alunos, então foi o Teatro do Pequeno Príncipe. Pensa numa experiência maravilhosa com os alunos essa. Nossa, imagina. Se dedicaram Eles muito. aprendem muito com essas atividades práticas, né? Isso. E daí era um grupo enorme. Você pensa que todos esses alunos aí, eles eram atores, faziam parte do teatro. Nossa. Sim. Bastante, Isso né? aí. E não esquecem jamais, né? Aí foi o trabalho da Rota das Cascatas que os alunos explicaram na Câmara de Vereadores. Entregaram o projeto para os vereadores, a comunidade ficou sabendo, né, se inteirando como tinha acontecido. Aqui foi quando nós levamos o projeto Rota das Cascatas no projeto Raízes em Bom Jesus também. Nós tivemos essa oportunidade de divulgar o trabalho lá. E aqui a nossa netinha, a Maísa. Que amor. Aqui o troféu no dia recebendo o troféu. Aqui as trilhas, né? Gosto muito. Eu estou fazendo dia 28 agora, nós vamos fazer o 4º trajeto. A gente está fazendo o trajeto Caminhos de Caravaggio. Com uma prévia, porque para 2026 a intenção é fazer Caminhos de Santiago. Então a gente precisa saber como é que o corpo se comporta, né? Tem que ir treinando, né? Exato. Então, estamos... Muito bem. Então ali a gente viu alguns registros, né, que ilustram um pouquinho da trajetória da nossa convidada de hoje. Isabel, e tantos anos na escola, você viu muitas mudanças acontecerem, né, na área educacional. Quais as mudanças assim, mais significativas que você pode destacar? Eu acho assim que todo professor, né, que passa um longo tempo na escola, ele vai perceber que a maior mudança e aquela que mais nos afeta como profissional é a questão da família. Quando a família anda junto com a escola, com o professor, nós vamos ter o aluno, né, mais focado. Se nós tivermos aquela família que deixa ali a criança andando meio que
sozinha, não estando muito atenta, nós vamos ter mais problemas com essa criança. E com a necessidade do pai e da mãe ou dos responsáveis por essa criança estar fora de casa para trabalhar, e a criança escolhendo, fazendo essas escolhas sem muita maturidade, sem muito juízo, a gente tem mais problemas. Então eu penso assim que em determinada época eu acho que as famílias tinham o maior, digamos assim, o controle, o cuidado, digamos assim, né? E hoje está um pouquinho menos. Então, acho que esses problemas de relacionamento, de cuidado com a criança, eu acredito que está afetando mais as escolas hoje em dia. Com certeza. Isabel, e tem alguma história comovente ou engraçada que lhe marcou assim, durante essa sua trajetória como professora? Que você poderia destacar para nós? Uau! Assim, vamos ver... 35 anos, às vezes a gente... Bastante, né? Se perde, né? Mas eu penso assim que histórias interessantes, assim, como eu fiquei muito tempo na mesma escola, eu tive filhos... aí os alunos que hoje vêm para a escola, que são pais, né, que estão lá na posição, que aí eu estou lá na escola novamente, né, e eles chegam, mas lembra, prof? E agora já são pais. Exato, já são pais, e daí eles começam, mas prof, mas eu não era assim quando era seu aluno ou sua aluna. Então tem aquele se reportar a época deles na sala de aula como alunos, e eu continuo ali, né? Continuo na escola. Pegando duas gerações ali, né? Isso aí. Sendo prof de duas gerações. Muitos alunos que foram meus alunos na época e que hoje os filhos deles estão lá. São nossos alunos, né? E eu tenho vários alunos que foram meus alunos, que são meus colegas de trabalho. Então, como eu convivi sempre ali em André da Rocha, eu convivo, os meus colegas de trabalho são meus alunos, né? Eu acabo sendo a mais experiente, né? Coisa boa isso, né? Isabel, então, você se aposentou faz quanto tempo? A última aposentadoria foi em dezembro de 2022. 2022. E agora assumiu um novo desafio, né? Como secretária municipal. Então, eu gostaria de saber primeiro, como foi o momento da aposentadoria, assim? Me aposentei agora. Levou aquele susto de não sei o que vou fazer, eu já tinha outros projetos em mente. Como foi esse processo da aposentadoria? Você sabe que quando a gente vê os outros, né, as histórias dos outros, né? Porque eu vou me aposentar, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro. E eu pensava, e quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Mas você sabe que eu não tive muito tempo de parar, me aposentar e ficar esperando, né? Tudo acontece muito rápido na vida da gente. E eu não tive, depois de 22, eu não parei muito tempo, porque daí eu me aposentei em 22, em 23, foi 23, 24, eu assumi um contrato, né? Você pode ver, não parei, né? Eu assumi um contrato num processo seletivo no Instituto Federal em Sertão. E daí o pessoal disse assim, mas você é doida, e até Sertão, como é que você vai? Mas eu pensei, mas eu sempre trabalhei na rede estadual, né? E eu tinha essa curiosidade, e eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender coisas novas, né? Eu disse assim, não, mas se eu tenho essa oportunidade de ir até lá, eu vou. E eu sabia que era por um curto espaço de tempo, porque eu iria fazer uma substituição de uma professora que estava em licença. Então, eu não pensei muito, não. Eu vou. E logo depois, então, veio a questão teve a campanha política, aí eu me envolvi mais, e daí o Felipe, que também foi meu aluno, né? E hoje ele é o atual prefeito. Atual prefeito, né? Me fez esse convite para estar na secretaria, e eu topei, assim, não fiz, não tive dúvidas. Eu disse, não,
Eu vou lá. Se você confia em mim, eu vou fazer o meu melhor. Então, estamos aí na secretaria tentando fazer um bom trabalho com as pessoas, com os colegas professores, com a comunidade, com os pais, né? Então, é um desafio que a gente precisa encarar. E quando você se propõe, você precisa fazer o seu melhor, né? E o que tem que ser feito, eu sempre digo, tem que fazer muito bem feito, né? A gente sabe de todo o processo burocrático que no município ali é bem diferente, né? Estávamos conversando aqui, tudo é muito demorado, né? Tudo é muito... O sistema é totalmente... Exato, a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Porque na rede estadual, quando você vai fazer uma compra, por exemplo, você faz os 3 orçamentos, você vai lá no mercado e compra o que está faltando. É muito rápido, né? Você tem o recurso e você faz. No município não é assim. O sistema precisa atender a legislação que o município é amparado, né? Então, mas também precisamos atender toda essa parte também, Exatamente. né? Então, a paciência precisamos ter nessa parte, E sempre é um né? grande aprendizado, né? Isabel, eu digo, vai fazer parte da história de vida da gente, né? Sempre um grande aprendizado para a nossa vida, né? E também é bem gratificante poder trabalhar para o município, para a comunidade, né? Deixar um pouquinho de colaboração, né, da nossa parte. E Isabel, eu gostaria também de saber qual o legado que você acha que você já deixou? Fica difícil a gente se reportar à vida da gente e dizer o que o outro percebe daquilo que a gente fez, né? Mas eu penso assim que o legado que eu deixo, eu penso assim, de ser uma pessoa que sempre ouviu onde estava trabalhando, nunca achou que o que fez porque de uma forma individual, porque achou que estava certo. Não, sempre tentei ouvir para fazer essas ações, esses projetos da melhor forma possível. E eu penso que eu continuo. Eu penso estar fazendo da mesma forma também, ouvindo, me corrigindo, né? Porque o que a maturidade faz com a gente? A maturidade faz com que os anos que a gente passou, né? Com os erros que a gente cometeu, que a gente não cometa mais os mesmos erros. Que a gente continue errando, mas... outros erros, porque isso vai mostrar que a gente aprendeu. E muitas pessoas dizem assim, que queriam ter 30 ou 40 anos, né? Mas com aquilo que eu sei hoje. Mas isso não acontece porque a gente só é hoje o aprendizado que nós tivemos com aquilo que a gente errou. Com os nossos acertos, sim, mas com os erros também. E eu acho assim, eu aprendi com os meus erros, né? Como pessoa, como profissional. E eu acho que isso me fez ver a vida assim com um pouco mais de calma. Com maturidade mesmo, né? Exatamente. Isabel, chegamos ao final do nosso programa, então. Teríamos muito mais o que conversar aqui, né? Saber da tua vida, da tua trajetória, que serve de inspiração para muitas pessoas. E eu gostaria então que você deixasse uma mensagem para seus ex-alunos, ex-colegas, ou também para toda a comunidade de André da Rocha, né? Que você continua atuando. Então, por favor, uma mensagem que você gostaria de deixar. Olha, eu deixo assim uma mensagem de perseverança, né? De insistir naquilo que você quer para a vida. E isso você não precisa anular quem está próximo a você, porque todos nós crescemos juntos. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz um projeto sozinho. Então, na comunidade que eu estou hoje, que estou lá há muito tempo, eu tenho muito que agradecer por aquilo que eu aprendi e para os mais jovens, né, que eles lutem, que eles estudem, que eles participem da vida da comunidade. Pai, eu gostaria que a minha comunidade fosse diferente. Como que eu posso ajudar a melhorar esta minha comunidade? E foi com esse olhar que eu
estive lá durante esse tempo. No que eu posso contribuir na minha escola, no meu time de futebol, no CTG, na igreja, no trabalho que eu desempenho? O que eu posso fazer melhor para que a minha comunidade seja melhor? Né? Então, muito bem. Então, Isabel, a gente agradece a sua participação no programa Mais Mulher. Foi um privilégio ter você aqui, poder aprender contigo e poder compartilhar a sua história. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada pelo convite. Então, a gente chega ao finalzinho de mais um programa Mais Mulher da Conecta Mais TV. Um agradecimento especial para todos que nos acompanharam até aqui. Uma boa noite a todos, um bom restinho de semana, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa inédito. Boa noite.